Olá, meus amigos no Brasil, olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, dia 9 de Kislev de 5.781. E vamos aos assuntos do noticiário de hoje. Antes disso, peço-lhes novamente que se inscrevam no canal e cliquem no sininho. Esta ação é extremamente importante para a continuação deste programa. Eu venho notando que o número de pessoas que visitam o canal é extremamente superior àqueles que se registraram no mesmo. E sem o registro, realmente, esse noticiário corre risco de precisar ser interrompido. Vamos então às principais notícias de hoje. Israel comprará vacinas contra o Covid-19 para os palestinos. O ministro do Exterior de Bahrein visitou Israel. Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Bahrein estudam uma forma conjunta de diplomacia frente ao futuro governo americano. O judoca Peter Palchuk é o campeão mundial de judô na categoria até 100 quilos. Israel ataca 8 bases sírias e iranianas em represália à tentativa de atingir forças israelenses na fronteira. O governo palestino revê medidas isolacionistas e Israel atinge o primeiro lugar no mundo em mulheres empreendedoras. Amigos, o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, informou na última sexta-feira que Israel comprará vacinas para os palestinos. Israel já assinou contratos com a Pfizer e a Moderna e deve assinar nas próximas horas com a AstraZeneca. São quantidades entre 6 e 10 milhões de doses de cada uma delas, de forma a receber imediatamente as vacinas que forem liberadas pelo FDA. Sem capacidade financeira de assinar os contratos, os palestinos receberão as vacinas que Israel comprará. Deverá pagar por elas, apesar de não terem participado dos pré-pagamentos de cerca de 300 milhões de shekel, mais ou menos 90 milhões de dólares, já pagos por opções por Israel, com o direito à prioridade de entrega. Há que se considerar que os palestinos são vizinhos de Israel, e mais de 1 milhão deles trabalham diariamente neste país. Assim sendo, a compra das vacinas para os palestinos, além de beneficiar a própria população palestina, pode ser um instrumento de saúde para a população israelense que tem contato diário com 1 milhão de palestinos que aqui trabalham. Peter Palchuk, judoca israelense, ganhou nesse fim de semana a medalha de ouro no Mundial de Judô disputado em Praga. Palchuk havia ganho a medalha de bronze no torneio em 2018, que foi disputado em Tel Aviv. Com isto, Israel traz medalhas no judô em todas as disputas deste ano. No sub-21, com 3 medalhas de bronze. No sub-23 e na categoria principal, a medalha de prata de Tal Flicker na categoria até 66 quilos e a de ouro de Palchuk. O Dr. Abdel Latif Aziani, ministro do Exterior do Bahrein, fez a primeira visita histórica a Israel. Na oportunidade, declarou que pretende abrir uma embaixada em Israel ainda em 2021. Também conclama palestinos e israelenses a retomarem as conversações de paz, oferecendo a capital do Bahrein, Manama, como local das conversações. Ele convidou o ministro do Exterior de Israel, Gabi Ashkenazi, a visitar Bahrein em 2 semanas para a Conferência Internacional de Segurança. Caso ocorra, será a primeira visita de um ministro israelense ao Bahrein. A visita do ministro do Bahrein ao presidente Rivlin, aqui de Israel, foi coroada com a oferta de uma cópia do Alcorão em hebraico, que foi traduzido por seu pai, o professor Yosef Yoel Rivlin. Enquanto Israel recebia o ministro do Exterior do Bahrein, Abdallah, rei da Jordânia, se encontrava em Manama, capital do Bahrein, com o rei Hamad bin Issa al-Shalita e com o herdeiro do trono dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe Mohammed bin Zayed, conhecido como MBZ. Os 3 trataram dos riscos de eventuais mudanças na política norte-americana para o Oriente Médio e o risco da reaproximação que vem sendo ensaiada entre Biden e o Irã, a grande ameaça aos países do Golfo e aos países árabes sunitas moderados.
Como se sabe, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu uma reaproximação com o Irã. A Aliança dos Países do Golfo, formada por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Omã, buscam uma aliança diplomática para defender seus interesses frente ao novo governo dos Estados Unidos. A aliança recebeu o pedido da Jordânia e do Egito para tornarem-se também eles membros exatamente pelo temor expansionista do Irã. Na última quinta-feira, meus amigos, Israel atacou 8 alvos militares na Síria em resposta à ação síria que plantou minas em território de Israel. Em ato absolutamente incomum, Israel assumiu pública e oficialmente o ataque e apresentou fotos e filmes das bases atacadas antes e depois de atingidas. A clara meta do ataque, depois de longo período de calma, foi deixar claro que o período de calmaria só continuará caso haja também calma do outro lado. 4 das bases atacadas eram de forças iranianas, uma delas de oficiais, altos oficiais, da Força El-Quds da Guarda Revolucionária do Irã. Provavelmente, Israel quis que a mensagem fosse claramente conhecida desde o Líbano do Hezbollah até o Irã dos Ayatollahs, que não se aceitará a presença do Irã e dos seus pontas de lança xiitas na Síria. Na noite de ontem, houve novo ataque às bases das forças aliadas aos iranianos. A TV síria acusa Israel pelos 2 ataques ocorridos bem próximos à fronteira sul, em Quneitra, e outro ao sul de Damasco. Israel não se pronunciou sobre os ataques desta noite, e fontes independentes na Síria afirmam que 8 milicianos pró-Irã teriam sido mortos. E uma boa notícia: a autoridade palestina acaba de dar uma guinada em suas radicais decisões recentes. Em maio passado, o governo da autoridade palestina rompeu todos os contatos com Israel e cancelou a cooperação na área de segurança. Em setembro, em função da normalização das relações entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, a autoridade palestina iniciou violentas manifestações contra os Emirados e o Bahrein, os acusando de traidores, pisoteando suas bandeiras e retirou seus embaixadores daqueles países. Os resultados foram desastrosos. O Hamas, arqui-inimigo da autoridade palestina, começou a se reorganizar na margem ocidental do Jordão, e os Emirados e Bahrein criticaram duramente o comportamento dos palestinos, afirmando, vejam só, desde 1929, as decisões das lideranças palestinas foram erradas. Nesta semana, finalmente, a autoridade palestina reviu essas decisões, reatou a cooperação de segurança com Israel e informou que seus embaixadores retornarão aos 2 países. Forças extremistas no território controlado pela autoridade palestina consideraram o reatamento com Israel como uma capitulação e lançaram fortes críticas. O ativista Nazar Banat chegou a propor a dissolução da autoridade palestina e foi preso por suas críticas. Jarrami Alawi, um ativista graduada do Fatah em Ramallah, apresentou sua renúncia por não aceitar a coordenação com Israel, que ele denominou de vergonhosa, e nem o retorno das relações com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein. Hatam Abdelkader, que é um importante líder da Fatah em Jerusalém, também criticou duramente a liderança da Fatah e da autoridade palestina, dizendo que Abbas optou por dividir o povo palestino ao aceitar relações com Israel e que ele teria perdido a capacidade de tomar decisões. Por outro lado, a coordenação com Israel deve diminuir as chances de crescimento do Hamas na margem ocidental, fortalecendo a autoridade de Mahmoud Abbas. Por um lado, isso dá força, fôlego e maior segurança à Organização de Libertação da Palestina e ao Fatah. Porém, sem dúvida, eleva a tensão entre eles e o Hamas e, inclusive, dentro da própria autoridade palestina. Um dos mais famosos cantores israelenses, Omer Adam, e um dos mais importantes cantores egípcios, Muhammad Ramadan, se encontraram e se fotografaram juntos, abraçados em Dubai. A reação no Egito foi extremamente forte a este fato.
Muitos pedem a expulsão do Egito. A justiça do Egito convocou Mohammad Ramadan para que se explique em audiência marcada para o dia 19 de dezembro próximo. É uma vergonha que dois seres humanos não possam ser fotografados juntos por razões ideológicas e políticas. Há que se notar que Israel e Egito têm acordos de paz em vigência há muitos anos, o que mostra que, se no nível governamental as relações são muito boas, no nível da população, infelizmente, ainda se está muito distante de chegar ao que se vê entre os Emirados e Israel, entre Bahrein e Israel e, mais recentemente, entre o Sudão e Israel. Israel foi considerado o melhor país do mundo para mulheres empreendedoras. Esta honrosa classificação foi anunciada ontem pelo índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras, que ressaltou que Israel é um excelente exemplo de mecanismo de apoios específicos de gênero com resultados rápidos e significativos. Segundo o relatório Mastercard, o sucesso israelense é impulsionado por um apoio institucional voltado para as pequenas e médias empresas e um esforço comum para dobrar o número de mulheres empresárias. O índice baseia-se em dados de organizações como a Organização das Comunidades Europeias, a Organização Internacional do Trabalho e a própria relação de vendas através de cartões de crédito. E assim, destacam as contribuições socioeconômicas das mulheres empresárias em todo o mundo, que dizem ser vastas. Israel assume, então, o primeiro lugar para o empreendedorismo feminino, depois de ter sido classificada em 4º lugar no ano passado. O inverno vem chegando forte a Israel, já tivemos as primeiras chuvas, infelizmente, muita água em muito pouco tempo. Israel necessita de muita água, mas quando ela chega de forma tão violenta em tão pouco tempo, os meios de escoamento, infelizmente, não dão conta e tivemos, infelizmente, enchentes em alguns lugares. Na cidade de Nestiona, houve inclusive áreas onde a água atingiu 1,70 m e houve pelo menos um caso em que um casal de idosos teve que subir em escadas dentro da sua própria casa, aguardando que barcos chegassem para tirá-los de lá. Por outro lado, as chuvas, se Deus nos ajudar, vierem com a quantidade de água que estão chegando, porém, diluídas num prazo de tempo maior, teremos novamente uma recomposição dos aquíferos israelenses tão importantes num país que tem 60% da sua área desértica necessitando tremendamente de água. Amigos, eu queria terminar mencionando um programa maravilhoso chamado Sarel. O programa Sarel é um programa de voluntariado junto ao Exército de Israel que pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer país do mundo, de qualquer raça, religião, cor, sem nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, em função do Covid-19, o país ainda se encontra fechado para turistas. No entanto, se Deus quiser, logo mais teremos a abertura do país e já ficam vocês convidados a participarem do programa, que pode ser feito por 1, 2 ou 3 semanas consecutivas para pessoas acima de 18 anos e abaixo de 99, que trabalharão no Exército em funções de não combatentes, funções essas que podem ser desde limpar algum armazém, dobrar paraquedas, preparar equipos médicos, dobrar roupas para os soldados, preparar sacos de dormir, etc. Ou seja, funções que podem liberar soldados para atividades mais importantes e necessárias ao Exército. A experiência que eu próprio vivi na semana passada é absolutamente espetacular. Você passa uma semana trabalhando das 8h30 até as 4h, depois você tem um tempo de descanso e à noite atividades sociais maravilhosas, desde canto
a palestras curtas e interessantíssimas e até desafios de tomada de decisão como oficiais do Exército de Israel em situações já ocorridas para ver qual é a sua capacidade de tomar decisões em situações de estresse. Realmente um programa absolutamente maravilhoso, e aqueles de vocês que se interessarem podem me procurar, que eu os encaminho com muito prazer à administração de voluntariado da Sarel. Os israelenses ou os imigrantes que aqui estejam no país podem já se voluntarizar para grupos que saem semanalmente e, no caso dos habitantes de Israel, o programa é aberto para pessoas acima de 24 anos e abaixo de 99. Desde agora, deixo para vocês o meu grande abraço e, se Deus quiser, até a semana que vem com novas e boas notícias, se Deus quiser. Até lá, meus amigos.